Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com problemas na fiação elétrica de uma casa e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história do seu sonho, vai aparecer que uma casa ou o local de trabalho, um depósito, vai estar com problemas na fiação elétrica. Então pode aparecer fios pegando fogo, pode aparecer curto-circuito em tomadas, eletrodomésticos queimando do nada, pode aparecer chuveiro saindo fumaça. Nesse sentido, o importante é que quando você acordar, você lembre-se, saiba que o sonho envolvia algum problema na energia elétrica da casa. E esse problema, de certa forma, também afetava os eletrônicos da residência ou do local do trabalho, por exemplo. E quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado a estresse. E nós já vamos explicar o porquê. Mas precisamos entender primeiro o que é o estresse. Estresse é a resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo ele pensa que está sob ataque e muda para o modo de lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas, entre elas adrenalina, cortisol e norepinefrina, para preparar o corpo, o organismo para uma ação que será feito em seguida. Tá? No sentido literal da palavra, estresse ele vem do termo da física, que é o mesmo que tensão, sob tensão. O que é tensão? É a quantidade de força aplicada sobre uma área. Agora, com esses dois conceitos, esses dois entendimentos, nós conseguimos compreender um pouco melhor o estresse. Reagir é o corpo se preparar para uma reação de um estímulo que pode ocorrer tanto da área externa como interna no nosso organismo, no nosso emocional. Tá? Para que serve o estresse? É preparar o corpo para essa reação física que a mente ela acredita que será necessário fazer. Tá? Exemplos de como essa reação física pode se dar e por quê. Então, por exemplo, com relação à chegada de um novo filho, com relação a um casamento, com relação à mudança de emprego ou fuga de situações perigosas. São situações externas que elas vão fazer o nosso organismo liberar aquelas substâncias que nós comentamos no começo, adrenalina, cortisol e norepinefrina. Essas substâncias vão preparar, de certa forma, o nosso organismo para que ele possa reagir a esse estímulo externo. No caso, por exemplo, ali a chegada de um filho. Então, de certa forma, o estresse ele tem um propósito, ele tem um ponto positivo. E o propósito é relacionado a motivar o indivíduo a ter uma melhor performance do que está para fazer, preparar esse organismo para reagir a um acontecimento. Tá? O problema maior são os pontos negativos relacionados ao estresse. É aqui que nós caímos num dos grandes mal do século. Tá? Os pontos negativos são quando toda essa reação que nós falamos aqui, elas surgem em momentos inadequados e elas se prolongam por um tempo muito grande. Então, aquela preparação do nosso organismo para reagir fisicamente a algo, ela acaba se prolongando no tempo e atrapalhando o indivíduo ao invés de ajudar. Então, níveis elevados de cortisol, por exemplo, contribuem para o aumento do nível de açúcar no sangue, da pressão sanguínea, da redução da libido, tá? E pode ocasionar
problemas de saúde seríssimos relacionados ao coração. Então, esse é o grande perigo de vivermos estressados, tá? E quais são os sintomas que podem aparecer em nossas vidas relacionado ao estresse? Então, nós temos problemas de memória, problemas de concentração, agitação, pessimismo, dor de cabeça constante, tontura, náuseas, dor no peito, queda da imunidade. Isso é muito importante, ele deixa o organismo debilitado, o estresse, cansaço, perda de humor, irritabilidade, infelicidade constante, e a pessoa acaba também sofrendo com o isolamento, tá? E o que nós podemos fazer para combater o estresse negativo em nossa vida? Então, primeiro nós precisamos identificar a causa, o que está causando toda essa mudança em nosso organismo da forma negativa. Precisamos identificar a causa e isolá-la para ver qual é a raiz desse problema, o que está ocasionando esse estresse em nossas vidas, tá? Nós precisamos construir relacionamentos mais fortes em nossas vidas, ou seja, não viver superficialmente, porque nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de realmente ser verdadeiros quando momentos assim estiverem acontecendo conosco. Uma hora nós precisamos de ajuda e outra hora nós podemos ajudar, tá? Então, nós também podemos nos afastar quando estivermos com raiva. Então, não reagir àquilo que te irrita na impulsividade. Você percebeu que você está irritado, nervoso, estressado? Se afasta um pouco, espera essa raiva passar, porque problemas de relacionamento podem surgir com relação a isso, tá? Nós precisamos, principalmente quando estamos assim estressados, descansar a mente. Fazer alguma atividade que relaxe, ou simplesmente andar descalço, ou simplesmente sentar e ficar observando alguma paisagem, ler algo que nós gostamos, assistir algo que nos tire aquela concentração profunda de estar sempre atento a alguma coisa que está acontecendo, fazer coisas que não nos façam pensar muito na hora. A nossa mente, ela precisa descansar. Não há como nós ficarmos toda hora planejando e pensando, se preocupando, prevendo algo que pode acontecer ou não. Ela também precisa de descanso. Assim como o nosso organismo às vezes está cansado, por exemplo, de um dia trabalhoso, de um dia exaustivo, também a nossa mente precisa. Ela é o foco principal de tudo, ela comanda tudo, ela é o nosso computador quântico, o computador quântico mais potente que existe no mundo, e ele também precisa descansar, tá? E em último caso, pedir ajuda quando necessário, tá? Por que que o nosso subconsciente associa problemas na fiação de elétrica numa casa, num sonho, com o estresse? Quando nós sonhamos com problemas na fiação elétrica, na rede elétrica de uma casa, o principal elemento ali, na verdade, é a corrente elétrica que corre nos fios. Ela vai estar causando problema, está sobrecarregando toda a fiação da residência, está causando problemas nos eletrônicos, eletrodomésticos. Então, na verdade, o ponto-chave e principal é a corrente elétrica. Às vezes uma sobrecarga nessa corrente elétrica. E o nosso subconsciente faz a associação com o estresse em razão da mesma corrente elétrica que circula em nossa mente, em nosso cérebro e por consequência em todo o organismo, principalmente entre neurônios, entre sinapses formadas, memória. Então, em razão de uma sobrecarga em nosso organismo, relacionado ao estresse, em razão daquela mistura de várias substâncias químicas, de vários hormônios, essa sobrecarga elétrica, ela ocasiona esse estresse. Por isso que o subconsciente faz essa associação da sobrecarga numa residência, na fiação de uma residência,
com o estresse, com essa sobrecarga emocional que nós temos em nossas vidas, em razão desse sentido figurado. Ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a sonhar com problemas na fiação elétrica de uma casa ou de um local do trabalho, é importante, eu já estava me esquecendo, se esse problema for relacionado ao local de trabalho, então na interpretação do seu sonho vocês podem se direcionar que o motivo do estresse, lembra que nós falamos que uma das principais coisas a fazer com relação ao estresse é identificar a causa? Quando esse problema da fiação no seu sonho for no local de trabalho, é no trabalho que está ocasionando esse estresse em sua vida. Fica até mais fácil de identificar e interpretar. Dependendo de onde está sendo ocasionado esse problema na fiação, é bem fácil identificar no seu sonho para você poder interpretar, ok? Mais uma vez, qualquer dúvida deixa nos comentários. Se você quiserem compartilhar conosco algum tipo de sonho que teve envolvendo problemas na fiação elétrica, deixa nos comentários, e qualquer dúvida também, deixa a sua dúvida, estarei orientando para que vocês possam interpretar o seu sonho. No mais, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!